aí a gente tem as ferramentas, né? Então, lembrando que as ferramentas, elas permitem que nós, de fato, atuemos, né, no como ali permitir essa prática. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente falar sobre dentro da lógica de ambientação ativa, né? Então, os jogos educacionais, a gente tem os quiz, né? O Kahoot, que a gente já falou, o Lego, o jogo com temporizador, o Forms, que permite a gente fazer questionários, né? Fazer um mapeamento, até identificar qual o nível de conhecimento da minha turma quando eu começo um conteúdo, né? Então, isso é uma coisa muito importante também que a gente fala, tá, como é que tá a minha turma? Eu vou considerar que tá todo mundo com uma página em branco, ou eu vou considerar que alguns daqueles meus alunos talvez já tenham algum tipo de informação e conhecimento com o que eu vou trabalhar? Se eu aplicar, por exemplo, um Forms, um formulário, eu vou ter uma informação tabulada ali no instante e eu vou saber como que está o conhecimento da minha turma em relação a essa temática. E até um ponto interessante, pessoal, tem uma pesquisa que aponta que o uso dessas ferramentas, até para o professor, por exemplo, se a gente for pensar numa prova, né? O professor utilizar um Forms para fazer uma prova ali, você já consegue ter um feedback instantâneo, né, imediato, e consegue saber onde que a gente tem que trabalhar os conteúdos, até trabalhar algo individualizado, né, com o meu aluno. E aí eu permito ter mais tempo para o professor, porque ao invés de eu tirar um monte, né, um tempão para corrigir cada prova, eu já tenho um formulário ali com as questões que o aluno errou, né? Então, isso aí, em torno de 30% do tempo do professor fica disponível. Você imagina se a gente tivesse 30% do tempo disponível, Jesus amado. Então, é uma estratégia aí que também a gente pode implementar, tá? Torta na cara. Eu vou trazer ali um videozinho para a gente dar uma olhada como que pode ser, não precisa ser necessariamente torta na cara com perguntas ali, mas a gente tem algumas estratégias de motivação. O trabalho em grupo, né? Então, algumas ferramentas, construção de um mapa mental em conjunto, né? Eu posso pedir para que eles montem a lógica do mapa mental, e aí o importante é destacar aqui qual que é o objetivo que eu quero que o meu aluno atinja quando ele constrói um mapa mental. Bom, eu estou olhando a capacidade dele de compreender o tema que está sendo trabalhado, então, conhecimento, né? Então, o que eu estou despertando nesse aluno quando eu utilizo essas ferramentas e eu aplico essas práticas? É importante o professor, quando ele pensar na ferramenta, a gente fala, né, a ferramenta, ela não pode ser pensada sozinha, né? Não é só a prática pela prática. O que eu quero que o meu aluno tenha de conhecimento, desenvolva de competências, habilidades, enfim, quais são as capacidades que eu quero que o meu aluno tenha quando eu coloco, né, quando eu proponho um desafio como esse, tá? Realização de uma encenação, a gente já fez encenação, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer encenação, mas é muito legal você colocar uma situação e fazer com que eles se coloquem no lugar de alguém e façam ali uma encenação. O júri simulado que eu falei, né? Então você traz dois pontos para eles discordarem, concordarem e tornar um ambiente ali de júri. Por incrível que pareça, eu já fiz isso com uma área de projetos, né? Então, eu já coloquei metodologias diferentes de projetos para que eles conseguissem quais são os aspectos positivos para essa abordagem, quais são os outros aspectos. Então, eu tenho algumas ferramentas, o qual que é o interessante, eles fizeram um júri simulado. Então, o júri simulado não é uma coisa apenas aplicado para a galera que faz direito, tá? É uma coisa interessante, construção de ponte de macarrão, que eu já falei, o próprio brainstorm, né, que é o toró de parpita, então eles pensarem sobre aquela situação. E aí a gente tem problemas interdisciplinares, como eu já falei, que estimulam a investigação deles e eles têm um gás para resolver aquele problema, eles coletam informação, eles fazem entrevista, eles conversam com a diretora, né, eles buscam ali estratégias para atuar dentro desse projeto autêntico, né? E problemas reais, como eu já falei aqui, trabalhar situações, problemas, né? E casos reais para que eles consigam pensar em estratégias de como solucionar isso tudo. Eu trouxe aqui um quadro, né, com algumas ferramentas. Essas ferramentas são digitais, né, estão no ambiente tecnológico e elas são gratuitas, tá?
Então, o Miro, ele permite que nós façamos mapa mental, ele permite que nós façamos organograma, ele permite que a gente construa ideias com post-it, consiga criar um mural, a gente consiga criar um Kanban também, que é o que estou fazendo, vou estar a iniciar, em andamento, o que a gente já concluiu como time. O Kahoot, que a gente falou bastante aqui, que é um quiz, você consegue construir ali no Kahoot questões, né, para também mensurar esse nível de conhecimento dos alunos, também é uma estratégia. E aí, tem também como você já construir o seu próprio questionário, né, enfim, o seu próprio quiz, mas também já existem alguns materiais prontos lá, então você pode dar uma olhada e explorar, tem uma opção lá de explorar e você consegue explorar isso. O Gira, que é muito legal para projetos, tá? Quem vai conduzir projetos, os alunos acessarem o Gira, conseguirem organizar isso, e eu posso dizer para vocês com propriedade, o ambiente profissional demanda esses conhecimentos, né? Essa é uma ferramenta, inclusive, empresarial, que permite o gerenciamento de projetos ágeis, então é bem interessante. O Padlet, que permite uma participação deles, né, em que estágio eles estão, como eles estão se sentindo hoje. O Notion, eu conheci há pouco tempo o Notion, é gratuito e é super legal, é página dentro de página, até uma recomendação para vocês, né, organizarem aí o que vocês têm para fazer, organizar aula, ele é muito interessante, fica aí a minha dica para vocês, né, explorarem. Ele tem uma série de ferramentas interessantes aí que vão auxiliar a gente no planejamento. O Jamboard, que cria quadros, né, em grupo e é simultâneo, enquanto a turma está mexendo no quadro, ali o professor consegue ver onde que cada um está, quando eles estão trabalhando em grupos. O Forms, que eu já falei, que a gente consegue fazer questionário, né, prova, enfim, formulário. O Trello, que permite uma gestão à vista, os alunos também conseguem se ver o que eles têm para fazer, até quando, quem que é responsável pelo quê, enfim. O YouTube, né? O YouTube está aí para isso. E um ponto interessante é, quando a gente, né, propõe para o nosso aluno que eles criem um vídeo, que eles criem um canal, que eles promovam uma aula, que eles façam uma apresentação no YouTube, a gente não está pedindo para que eles sejam YouTubers. A gente está pedindo para que eles tenham um conhecimento dessa ferramenta e consigam desenvolver um despertar em relação a ela, né? Então, o que eu tenho aqui, né? Imagina quantas capacidades eles desenvolvem quando eles estão mexendo numa ferramenta como essa, como eles vão gravar o vídeo, criar o roteiro, quem fala o quê, como que eles vão se organizar, o tempo que eles vão ter para isso. Então, a gente tem que utilizar, como eu falei, a tecnologia a nosso favor. E a Lura, para quem não conhece, a Lura também tem vários materiais ali, várias questões de estudo autônomo para os alunos, que é uma mão na roda ali para nós, tá? Então, essas são algumas dicas. Eu já vi que vocês colocaram aqui algumas ideias, né, do que já fazem, mapa mental, jogo, aplicação de teste vocacional, encenação, desenho, boa desenho, adoro desenho, debate, que a gente pode trabalhar dentro desse olhar, né, de trocas de ideias, o que faz o quê, quem faz o quê, enfim. Então, teatro, pesquisas, né, eles vão, de fato, trazer o que eles já pesquisaram, algum trabalho, né, permitir que eles atuem em projetos também, permitir que eles investiguem, né, tem esse papel de investigação ali, façam pesquisa, e aí a gente entra num processo de auxiliá-los também no inferir essas informações que eles estão buscando. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Então, quando a gente fala de mapa mental, o que a gente quer com o mapa mental, né? Então, a gente quer que ele consiga sintetizar aquelas informações, o conhecimento, enfim, o que eles têm, eles aprenderam em relação àquele tema. Então, no final dessa aula, a gente vai fazer um mapa mental. Quero que vocês façam um mapa mental. E aí a gente coloca para que alguém apresente, e aí um estudante vai ter um olhar diferente que outro estudante, né? E é essas trocas que permitem a aprendizagem. Então,
O mapa mental, basicamente, é a ideia central, né? E aí a gente pode trabalhar com alguns insights, algumas ideias, como usar, para que serve, por onde eu começo, quais são as dicas que eu vou anotar que a gente fez trocas em sala de aula e eu considerei importante, o que eu não posso perder de vista, né? O que eu tenho que olhar. Isso é excelente para o aluno conseguir organizar as ideias, tá, gente? Então, a estratégia de mapa mental, né? Aqui tem um outro exemplo. Como é que eu vou estruturar aqui dentro de um olhar de estudos, né? Como é que eu vou me organizar meus estudos? Exatas, o que eu tenho que fazer? Como que eu vou estudar? O que eu tenho... Então, isso permite também a aplicação num outro olhar, que é o planejamento, né? Então, a gente falou lá de auxiliar os nossos alunos a que eles consigam se planejar. O mapa mental é uma ferramenta que perpassa por outras coisas, né? Então, eu também posso usar ele no planejamento dos alunos, dos estudantes. Então, o mapa mental e essas ferramentas, elas não precisam ser utilizadas apenas quando eu estou trabalhando conteúdo, né? Que é isso que essa mensagem que eu quero deixar. Eu também posso utilizar essas ferramentas para outras coisas. Como eu posso encaixar essas ferramentas? Eu vou trabalhar o mapa mental para ajudar os meus alunos a se organizarem, para organizar os estudos, para conseguir perceber o que eles vão focar nesse momento, né? Enfim, auxiliá-los nesse processo. Aqui o brainstorm. Então, basicamente, o Toró de Parpita consiste em a gente permitir que os alunos eles façam mesmo uma chuva de ideias, de identificar como solucionar os problemas, que eles criem, que eles não haja, né, uma crítica entre o outro, tipo, você é burro, isso não dá certo, né? Na verdade, a ideia é que eles consigam falar o que eles pensam da melhor maneira que aquilo pode ser solucionado, que aquela situação pode ser enfrentada, eles criarem planos de ação, né? O que, como, onde, de que forma, enfim, a gente vai resolver essa situação, e aí haja de fato uma chuva de ideias de vários ângulos diferentes, né? De vários olhares ali dos alunos, dentro de uma perspectiva diferente. E aqui mais algumas ideias, né? Então, a gente tem aqui, eu coloquei o microfone, que é podcast. Podcast está em alta, né? Todo mundo falando podcast, podcast, podcast. A ideia é que os alunos criem roteiro, né? A gente pode trabalhar com storytelling. Como é que eu vou contar essa história, né? Vou explicar a evolução, por exemplo. Os alunos podem trabalhar dentro de uma lógica de gravar, né? De construir um roteiro, de montar as ideias, de definir quem que fica com o quê, quem que grava, quem que fala. Imagina quanta coisa, né? Quantas competências a gente consegue desenvolver numa atividade como essa, né? Ali o teatro, que é a encenação, né? Ou gravar um vídeo no YouTube, que eles têm que montar uma apresentação, que eles têm que constituir um cenário, que eles têm que encenar em sala de aula. Então, são algumas ferramentas, né, algumas estratégias ativas que a gente pode utilizar. E aqui a ideia é trazer alguns insights para que nós consigamos fazer isso. E eu tenho um videozinho bem legal de jogo, né, que é bem esse exemplo aí de fazer um pergunta e responde. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ver. Deu certo. Então, vamos ver. Deixa eu ligar aqui o áudio. Qual o lugar mais populoso? Voltando aqui. Agora vai. Primeira pergunta. Qual o lugar mais populoso do mundo? Rio de Janeiro. Errou, é a China. Qual personagem do folclore tem só uma perna? Perna de pau. Qual o plural de canal? Canoa. Canais. Como se fala laranja em inglês? Orange. Certo. A trilha sonora Livre Estou faz parte de qual filme? Ó, meu filho. Goku. Primeira pergunta. Todos conseguiram aí acompanhar?
É mais ou menos isso, né? Então, ali é uma estratégia de perguntas, né? Enfim, não foi o torta na cara, foi o ganha o pastel, né? Acerta, ganha pastel. Mas é muito legal de ver os meninos participando, né? E se engajando, e aí na próxima aula vai ter um pastel, um bolo, enfim, alguma coisa, e a gente consegue envolvê-los nessas atividades, né? Bem engraçado, eu achei de rir quando eu vi os meninos ali participando do quiz da professora, que levou o pastel ali para eles, e eles conseguiram, né, ali, basicamente a resposta certa foi de inglês, da aula de inglês, que foi Orange, né? Então, é bem interessante aí essa atividade também, né? E vai de criatividade aí dos montes, né, para os professores. Aqui é um exemplo de infográfico, tá? Então, só para exemplificar também para vocês, né? Como é que eu vou montar como é que eu vou propor para meus alunos montarem um infográfico, né? Ele traz a mesma perspectiva de um mapa mental, tá? Mas também de se sistematizar e sintetizar as ideias. No entanto, elas costumam vir acompanhadas de algumas imagens, né? A gente consegue trazer mais elementos dentro de um infográfico, né? Então, aqui são 2 exemplos, eu sei que está pequeno, o objetivo não é a gente tratar o conteúdo que tem, mas trazer 2 exemplos aí para vocês de como que a gente poderia trabalhar a questão do infográfico dentro de uma estrutura de sala.